tem hora que você está atrapalhando a pessoa que você pode se tornar, porque você está preso à pessoa que você já foi. Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Ele é simplesmente o primeiro e, por enquanto, único medalhista de ouro numa Olimpíada defendendo a natação brasileira. Ele também é o atleta brasileiro com mais medalhas em mundiais de qualquer esporte, 19 medalhas mundiais. A gente está falando do grande nome da natação brasileira, uma figura realmente lendária no esporte nacional, que é César Cielo, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM. Grande figura, um cara muito humilde, muito gente boa. É com ele que a gente conversa hoje aqui no Trip FM. César Cielo, medalhista olímpico da natação brasileira. Eu tive a oportunidade de nadar em todos os torneios, né, que os atletas podem sonhar e participar. Tive a oportunidade de, inclusive, ganhar esses torneios. E eu falo para você, o momento de parar e o momento... Cara, esse é infinitamente mais difícil. Cara, me dava um vazio interno, né? Uma tristeza tão grande. Parecia que eu estava abandonando a coisa que me levou a ser, né, o melhor do mundo e formou muito do meu caráter, da minha pessoa. Então é muito difícil. É muito difícil porque você continua com aquela mentalidade do campeão. Eu olho as competições hoje, eu quero participar, eu quero ganhar. E aí, em sequência, hoje, com a maturidade, eu vejo e falo, mas eu não quero pagar o preço desse treino. Eu não quero voltar a acordar cedo, eu não quero voltar a cair na água fria todo dia e nadar com dor, eu não quero mais isso. Então, é muito difícil para o atleta isso, porque a gente quer se tornar o tempo inteiro um atleta melhor, um competidor melhor, um nadador mais rápido, e de repente o foco muda completamente. Eu estava conversando agora, falei para um amigo meu que é atleta amadora desde sempre, que adora esporte, já te viu competindo e tudo, ele falou assim, cara, eu queria saber se ele pegou aquele bode, né? Porque assim, tem uma coisa de quando você atinge o estado da arte, né, de uma determinada atividade, muitas vezes chega um ponto em que não tem volta, né? Você pega uma espécie de ojeriza, assim, uma coisa de, bom, tá feito, não quero mais ver. Pelo jeito você não tá nessa, né? Você continua se mantendo em ordem fisicamente, continua estimulado a treinar. Uma resolução que eu cheguei, né, no final desse período foi que assim, olha, hoje a minha profissão atual não é mais ser atleta profissional, né? Não é mais ser atleta de alto rendimento, mas eu vou ser nadador para a vida inteira, né? É uma coisa que eu fiz a vida inteira. Para mim, nadar é igual escovar o dente, é igual a gente se alimentar, faz parte da minha rotina. Eu fiz isso por mais de 20 anos, né? Minha mãe até brincava, quando eu vou arrumar minha mala até hoje, né? Eu tenho a mania de enrolar a toalha daquele jeito, que eu vou colocar a sunga no meio, eu coloco óculos, uma sequência. A gente vira um robozinho de repetição, né? É isso que o esporte de alto rendimento faz com a gente. Então, eu continuo indo para a piscina, assim, mas eu acho que também nesse sentido, viu, Paulo? A natação ela tem um aspecto diferente, porque a natação ela tem um estilo de vida por trás dela. Tem dias que eu vou pro clube, pô, a piscina tá aquela piscina bonita, maravilhosa, né, com aquela água transparente, aquele sol no céu. Tô morando em Santa Catarina aqui, então, assim, tem um visual de natureza com a piscina, com o sol. É uma vibe que eu falo, pô, eu não vou deixar de ter isso na minha vida de forma nenhuma. É uma energia, assim, é um local que é muito bonito, é muito agradável e me faz muito bem. César, por mais que esse não seja o meu foco aqui no papo, cara, a curiosidade de alguém que pratica esporte, mas principalmente que acompanha profissionalmente esporte há tanto tempo, mas assim, você já sente, cara, certas mudanças na morfologia do teu sistema muscular, esquelético e tal. O que pega nessa virada dos 30 para os 40 para um atleta de alta performance? Sente sim, Paulo. A gente começa a sentir até antes, porque é o que eu brinco, né? Eu falo, os atletas, nós somos a Fórmula 1, a gente leva o carro até o limite, né? Então a gente sabe exatamente o que está acontecendo, a gente sabe exatamente quando não está funcionando como deveria, e pode comparar com o 100% que a gente sentiu em algum momento da vida. E 99% para nós é queda de performance, né? Então por que não estar naquela fase que já esteve no passado? E eu posso falar para você, depois dos 26 ali, a alimentação teve que mudar, eu senti que meu corpo já não processava da mesma forma. Até os 25 parecia que eu ia lá, comia 3 cheeseburgers quando eu morava nos Estados Unidos, cara, eu acordava mais magro. Aquelas coisas meio surreais. Depois dos 26, não, né? Se eu jantasse mal, eu sentia que atrapalhava o treino da manhã seguinte.
né, já tinha um impacto nesse sentido. César, uma coisa que quem acompanha esporte de perto, principalmente a ciência ligada ao esporte, né, sabe que a ciência já, enfim, já fala bastante há algum tempo que o esporte de alta performance, ele, na verdade, de uma certa forma, faz mal, né, para a saúde. Como é que você se sente, cara? Você sente que você gastou demais a sua Fórmula 1 ou você conseguiu segurar ela de um jeito que vai te levar bem longe? Eu acho que esse foi um dos, não vou falar erros, né, mas foi uma das coisas que passou na minha carreira, viu, Paulo? Eu acho que eu fui mais do que eu devia pela maior parte do tempo. Tiveram alguns anos da minha carreira que aquela filosofia do no pain, no gain, né? Eu preciso sofrer, eu preciso fazer mais. Quando a quantidade vira um fator relevante de gestão, né? É complicado. Então você precisa treinar mais que antes, precisa treinar com mais frequência, mais quantidade, mais horas, mais metragem. E eu bati bastante no meu corpo, né? Eu não sou um cara que tem muito problema hoje, né? Eu tenho os dois joelhos operados, mas não me limitam em nada. Inclusive depois da cirurgia, né? Eu acabei conseguindo ganhar mais 2 mundiais. Então os joelhos não me limitam. E eu sinto que assim é aquela coisa, o corpo. Agora que eu baixei a bola, né? Quando ele esfria, eu sou um cara um pouco mais velhinho do que era para ser. Levantar da cadeira, levantar do sofá, eu pareço um cara um pouco mais velho. Mas é por causa disso mesmo, né? Como você falou, o esporte de alto rendimento não é saúde, né? O esporte de alto rendimento é profissão. É isso que a gente precisa deixar muito claro. Esporte para a saúde, né? É uma atividade física, é você ter uma prática, né? Uma atividade que você tem aí voltada para a saúde, com controle ali de pulso, né? Frequência de treinos, volume de treino, respeitando a sua vida, né? Que vai influenciar em várias outras coisas também, mas faz parte, cara. A gente compra esse sonho, né, de ser atleta de alto rendimento, sabendo dos riscos aí, sabendo o que vai acontecer. Eu, graças a Deus, aí eu tenho um corpo que eu consigo fazer tudo que eu quero ainda, né? Eu não sei se ficar mais velho, joelhão, os ombros aí vão falar assim, ó, você é bem mais velho do que você achou que você era. Por enquanto ainda tá dando. Ô César, só por curiosidade, cara, quem, assim, leigo que imagina que o nadador só nada, né? Fala, pô, como é que lesionou dois joelhos? Óbvio que você fez, né, toneladas, levantou toneladas de pesos e exercício de força, né? É, enfim, pressão sobre o sistema muscular. Mas como é que você lesionou os joelhos, os dois joelhos? Foi por excesso de treino mesmo, Paulo. E é o que você tá falando. Eu acabei machucando na academia, né? A piscina não tem impacto, mas os dois joelhos, os meus ainda tenho, né? Eu tenho uma hiperextensão nos dois, o que facilita aí, né, para tendinite, que foi o que eu tive nos dois. E a gente fazia agachamentos com cargas super altas, né? Pô, fazia agachamento com 160, 170, 180 quilos, 200 quilos. Vai fazer leg press, faz leg press com 600 quilos. Então, Eu estou chocado aqui, 600 quilos no leg press, é verdade isso? e ó que eu não sou nem um dos mais fortes, hein, Paulo? Eu sou um cara assim, ó, que levanta peso bem, mas eu conheço nadadores aí que treinaram comigo que são mais parrudos aí, mais fortes que eu. A gente sabe que a natação não é exatamente o esporte mais popular aqui no Brasil, né? E, portanto, acaba não gerando grandes remunerações para os atletas. E conta um pouquinho desse aspecto, cara. Esse aspecto melhorou. Como é que está a tua vida profissional hoje? Eu queria pegar um pouquinho desse aspecto profissional pós-piscina aí no teu caso. Olha, Paulo, é assim, olha, a gente teve um momento, a natação como um todo, a gente pode falar que o pós-Pequim, a gente viu uma mudança de mercado, eu posso falar para você até radical com relação à remuneração dos atletas. Pós 2016 foi um retrocesso forte, tá? Tudo que a gente tinha ganho até 2016 parece que a gente voltou para a década de 90, a gente voltou muito para trás, né? Ficou muito mais difícil essa questão financeira. Mas eu, como quando eu era atleta, eu não entendia direito, né? Hoje eu tenho outros olhos, né? Até analisando as coisas aqui junto com o Instituto, junto com as coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem uma equipe competitiva aqui que nada pelo Instituto. Cara, essa coisa da ajuda de custo, ela tem que ser feita para a base, ela tem que ser feita, né, para a massa, né? Para a gente viabilizar o treinamento de mais pessoas. Mas aí eu vou abrir um leque para muito mais coisas, Paulo, porque assim, são tantas vertentes que a gente pode ir atrás. Por exemplo, uma delas, o setor privado no Brasil não investe no esporte, né? O setor privado prefere pegar
um participante de reality show do que um atleta de alta performance. Me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente, cara, você é um cara bem low profile, né? Um cara que não é muito de ficar querendo aparecer. Como é que é, cara, para alguém que naturalmente não é muito chegado à badalação, vamos dizer assim, ter que lidar com essas ferramentas, ter que é quase que um instrumento de sobrevivência profissional, né? Cara, eu não tenho interesse em ficar expondo nada. Tanto que quando eu vou expor uma coisa que eu penso, falo assim, pô, isso aqui é valioso para alguém? Eu não quero encher o mundo de mais barulho. Cara, já tá tão barulhento esse negócio. Pra que eu vou postar bom dia, galera, olha meu omelete? Tipo, eu quero postar alguma coisa que a pessoa lê e fala, pô, isso aqui me faz pensar, isso aqui me ajuda de alguma forma. Então é por isso que eu tenho uma frequência muito menor ali de postagem. É difícil, cara. Essa questão das redes sociais é bem complicado. Então, para quem é introvertido, né, como eu sou, cara, a gente começa o dia com a bateria cheia, no final do dia ela vai estar lá minando, precisando descansar, né? As redes sociais são um dos meios aí que consome a minha energia vital aqui para fazer. Bom, mas de alguma maneira você deve recarregá-la por estar numa cidade pacata como Itajaí, Santa Catarina. Como é que foi, cara, essa decisão de o que te levou a se mudar para Itajaí? Eu vim para cá, Paulo, porque o Instituto do César Cielo já estava aqui desde 2016, né? E a gente tem um coordenador, a gente fez uma parceria junto com um outro projeto de natação da cidade para a gente crescer junto e o projeto explodiu, né? A gente chegou a ter mais de 5 mil atendimentos antes da pandemia, mensais. E o projeto aqui bombando, eu comecei a vir para cá com mais frequência. Uma, duas vezes por mês eu estava aqui descendo no aeroporto de Navegantes e visitando o projeto aqui em Itajaí. Aí chegou uma hora que eu falei, pô, eu tô fazendo errado aqui, que eu tô indo e voltando. Eu falei, eu tenho que vir e ficar. Eu falei, esse lugar aqui é muito bonito, pô. Aí, o aeroporto aqui perto também é uma facilidade muito grande. Eu moro a 3 quilômetros do aeroporto. Tem um outro aeroporto em Joinville, se eu precisar. Tem um outro aeroporto em Floripa. A geografia aqui é uma geografia que funciona muito bem. E eu consegui a vida que eu tinha nos Estados Unidos, que era isso que eu queria, viu, Paulo, no final. Eu queria levar meu filho para a escola a pé. Eu queria andar na rua com meu cachorro, tranquilo. Sabe, eram coisas que a gente fazia nos Estados Unidos, que a gente morou lá até 2016, que a gente sentiu muita falta em 2017, 18 e 19, quando a gente voltou para o Brasil. Você falou dos Estados Unidos, de Alabama, tem aquela expressão em inglês, né? FOMO, Fear of Missing Out, né? Que é o medo de estar perdendo alguma coisa, estar perdendo uma festa, perdendo alguma coisa legal que está acontecendo. Em algum momento da tua vida isso pegou, cara? Porra, bicho, podia não estar aqui no Alabama, podia estar, sei lá, em Floripa. A gente tem esses momentos de fraqueza. Eu vou falar assim, lógico que a gente tem, né? Quando, pô, imagina, né, Paulo? Voltei de Pequim com 21 anos. Cara, aquela medalhinha que está aqui atrás de mim. Cara, no auge da idade, no auge da imagem, a hora que eu podia sair passando a rasteira em tudo. Mas, cara, eu acho que eu consegui aproveitar dentro do possível, né, dentro do que eu achava que era viável. Uma coisa que eu tinha mais medo do que perder essas oportunidades de lazer, vamos falar assim, né, Paulo? Era medo de me arrepender lá na frente. Meu maior rival, de longe, e continua sendo até hoje, mas hoje está mais tranquilo, era o espelho, né? Cara, eu queria me olhar no espelho e falar assim, pô, eu fiz tudo o que eu podia, eu não tenho arrependimento, é isso que eu sou, e eu tô olhando para um cara que ralou, né? Independente do resultado que eu tivesse, né, quando eu chegasse nesse momento, eu queria olhar para o espelho e sentir orgulho do cara que eu visse na frente do espelho. E isso me dava, cara, me dava um medo. Então, assim, na questão de festa, eu queria ir para a festa. Queria ir com os amigos, queria voltar para o Brasil, não queria ficar 6 anos no Alabama, de forma nenhuma. Mas eu olhava e falava, pô, e se eu voltar e daqui 10 anos eu olhar para o espelho e falar, ó lá, ó o otário que está na frente do espelho agora. Perdeu a chance que você tinha tudo na mão e você abriu mão por causa de uma balada. Eu falei, cara, você não é burro a esse ponto. Então, eu terminei em paz com a minha carreira. Né? É isso que eu falo. A minha carreira, eu olho para trás. Hoje eu estou em paz com ela. Briguei muito com a piscina, eu acho que eu odiei. 99% do tempo que eu pulei na piscina, eu odiei. Odiei os treinos, odiei tudo. Mas aquele 1% que deu certo, cara, é o que vale para a vida toda. César, obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu, Paulo. Um abraço.